Recentemente eu assisti novamente a versão estendida do filme Superman, de 1977, aquele filme antigo com Christopher Reeve, e eu encontrei no começo do filme um diálogo assim, bastante interessante, no qual o Jor-El, o pai do Superman, ele descobre que o planeta está prestes a ser destruído, e ele conversa aqui com os membros do Conselho, que apesar de eles estarem falando sobre o destino do planeta Krypton, a impressão que dá é que esse diálogo poderia muito bem ser usado aqui para nossa realidade atual, né? Eu não sei se isso pode ser considerado como uma mensagem subliminar. Talvez seja. Então aqui na primeira cena, um dos membros do Conselho fala assim: um dever desagradável foi bem cumprido, Jor-El. Ele está se referindo ao julgamento, no qual 3 condenados, né, que foram traidores, eles foram enviados para uma espécie de campo de concentração interdimensional. Chama-se a Zona Fantasma, né? Seria para onde os prisioneiros são enviados, as pessoas não bem quistas pela sociedade, né? E aí ele comenta: eles receberam o destino que mereciam, isolamento na Zona Fantasma. É o que está acontecendo em alguns lugares também, pessoas estão sendo isoladas, ali na Austrália, Canadá. Também temos as nossas zonas fantasmas acontecendo aí pelo mundo afora. Uma morte e vida eterna. Uma chance de viver, todavia. É o que comenta o Jor-El, né? Ao contrário de nós. Aqui ele já está se referindo à destruição aí iminente do planeta Krypton. Isso é suicídio. Não, pior. É genocídio. Outra palavrinha da moda, né? Aí um outro membro do conselho fala: cuidado, Jor-El. O conselho já avaliou a sua estranha teoria. Ou seja, ele já tinha conversado com o conselho, mostrando para eles a teoria de que o planeta pudesse ser destruído, e eles acham estranhos, né? A ciência deles contra a ciência de Jor-El, né? E Jor-El responde: amigos, todos sabem que não sou impulsivo. Eu não costumo fazer afirmações sem fundamento, ou seja, ele tem provas, né? E digo que devemos sair deste planeta imediatamente. Aí um dos membros fala: Jor-El, você é um dos maiores cientistas de Krypton. Sim, assim como Von A, que é o nome de uma outra cientista, né? E essa outra cientista, tal da Von A, ela começa a falar: não estamos questionando suas informações, os fatos são irrefutáveis. Suas conclusões é que são infundadas. Este planeta explodirá em 30 dias, se não antes, é o que o Jor-El responde para ela. Afirmo que Krypton está somente mudando a sua órbita. E um dos outros membros fala: Jor-El, seja sensato. Meu amigo, nunca fui insensato. Insensatos são vocês, ele responde. E aí o chefe ali do conselho fala: essa discussão está encerrada, ou seja, também parece que estamos vivendo aqui, né? Você não tem como discutir com essas pessoas que querem nos controlar, né? A decisão do conselho é clara: qualquer tentativa de criar um clima de medo e pânico na população será considerado por nós como um ato de insurreição. Essa fala é muito interessante, porque ela nos remete exatamente ao que está acontecendo agora, né? Ou seja, aqueles que tentam mostrar a verdade são considerados os traidores, né? Os errados. Tem as empresas de checagem de fatos, né? Que eles que dizem o que é verdade, né? Não é o que os seus olhos estão vendo. Você está vendo a verdade acontecendo na frente dos seus olhos, mas você tem que acreditar nas empresas de checagem de fatos. O Jor-El pergunta: vocês me acusariam de insurreição? Aí outra frase interessante, ele pergunta assim: valorizar a vida virou crime agora? É justamente o que está acontecendo também no nosso momento, né? Parece que valorizar a vida virou crime, né? E o líder do conselho responde: será banido para prisão permanente na Zona Fantasma, que você mesmo descobriu. Ou seja, o próprio Jor-El descobriu essa Zona Fantasma, e ele próprio pode acabar sendo enviado para lá, né? Parece uma certa história aqui que nós temos de um doutor, assim, participou assim da criação de uma certa proteína. De repente esse doutor está sendo cancelado, né? Como se ele não tivesse sido o próprio criador, né? O próprio criador da proteína está falando que ela faz mal, mas as agências de checagem dizem que é mentira, né? O cara ajudou a criar a proteína e ele está sendo cancelado. Exatamente aqui como o Jor-El, né? Aí o membro do conselho, o chefe, ele pergunta: aceitará a decisão do conselho? E ele fala: permanecerei em silêncio. É exatamente isso que eles querem de nós, né? Ele responde: nem eu, nem minha esposa deixaremos Krypton. Essa parte também é interessante, depois desse diálogo, né, que ele teve com os membros do conselho. Todos os membros estão reunidos sozinhos, né, sem a presença do Jor-El, já em um outro local. E um dos membros fala assim, que o gasto de energia nos aposentos de Jor-El é excessivo no momento. É muito interessante isso, ou seja, eles estão monitorando o gasto de energia que está acontecendo na casa do Jor-El. Ou seja, a mesma coisa que está acontecendo conosco, né? Nós estamos sendo monitorados, de certa forma. As elites, eles sabem quanto de energia nós gastamos, água, luz, internet, os sites que nós navegamos, enfim. As pessoas acham que não, né? Elas acham que elas têm a privacidade delas, mas isso não é realidade, não é real. Aqui também é outra cena bem interessante, porque eles estão se comunicando por meio de telas, né? Lembrando que esse filme ele foi feito muito antes da internet, lá nos anos 70, em 77 que o filme foi produzido, e foi lançado em 78. Então aqui nós vemos telas divididas, né? Eles estão conversando por meio de telas, exatamente como nós estamos fazendo nesse exato momento, né? As pessoas hoje em dia se comunicam por meio de telas, né? Então eles estão usando uma espécie aí de internet no planeta deles, né? E aqui ele fala: os dados indicam que a perda se deve ao mau uso de energia. Isso é interessante porque eles classificam até o que seria o bom e mau uso de energia, né? Eles controlam até isso, até o que seria esse mau uso de energia. Bom, na verdade o Jor-El estava construindo uma nave, né, para que ele colocasse Kal-El, né, o futuro Superman, dentro, né, para que ele viesse aqui pro planeta Terra. Esse seria o mau uso de energia, né? Eles suspeitam que alguma coisa esteja acontecendo, né? E eles falam: investiguem. Temos aqui uma espécie de policial, né, kryptoniano,
E ele pergunta: e se a investigação se provar correta, né? Assim, aí o chefe do conselho fala: ele sabia a pena que enfrentaria. Mesmo sendo membro deste conselho, a lei será cumprida. Ou seja, a lei será cumprida para aqueles que estão tentando salvar vidas, né? E não para aqueles que dizem estar salvando vidas. Eu achei bastante interessante esse diálogo aqui nesse pedaço do filme, provando que talvez filmes muito mais antigos tenham ainda mensagens que se apliquem no nosso momento agora que estamos vivendo, né?